A arte de educar com amor. Confira nesta entrevista como educar as crianças e transmitir amor na educação. Hoje em dia, quando você enxerga esse mundo que tem se apresentado a nós andamos sempre desconfiados. Então, o que nós fazemos no colégio? A primeira coisa é adquirir a confiança do estudante. Ele confiar no professor, ele confiar na escola, a família confiar na escola. E como que você consegue isso? Sempre promovendo o senso de justiça. Eles precisam sentir que os nossos procedimentos são justos, que as atitudes do professor em sala de aula são justas. Muitas vezes há uma confusão nesta questão do amor pela educação, o amor na educação e não ter cobrança. Ao contrário, o amor, ele exige uma cobrança, mas ele exige também uma cobrança justa. E é assim que nós procuramos sempre adquirir a confiança do aluno, a confiança da família, para que eles, aos poucos, entendam esse amor que nós temos pela educação e consigam compreender que é muito mais fácil você aprender quando você gosta do ambiente que você está, quando você gosta do professor, quando você gosta dos seus colegas, quando você tem uma confiança naquele ambiente. Nós procuramos aos poucos desenvolver isso, porque você não passa a amar do dia para a noite, né? Você ama com o tempo também. Muitos alunos chegam para nós, às vezes vieram um dia conhecer, passaram 30 minutos aqui dentro, conhecem a infraestrutura, ainda não conhecem os professores, vão conhecer o professor no primeiro dia de aula, mas o amor é algo que a gente vai desenvolvendo no dia a dia, com atitudes de amor, olhando nos olhos do aluno, muitas vezes dando a atenção que ele precisa, sentindo que em um determinado dia ele não está bem, que naquele dia ele precisa de uma atenção especial nossa, que naquele dia ele precisa de um olhar diferente do professor. É olhar cada aluno em sua individualidade, né? Cá para nós, a principal tarefa da escola acaba sendo educar ou ensinar? Eu não acredito numa principal tarefa. Eu acredito que educar e ensinar andam juntas. Você não pode ensinar alguém se você não der educação, e você não pode educar alguém se você não ofertar conhecimento. Então, eu acredito que as duas tarefas fazem parte da tarefa escolar. Nós buscamos, sim, trabalhar muito a questão do conhecimento, nós trazemos muito a questão da cultura mundial aos nossos alunos, os conhecimentos profundos, mas nós trabalhamos muito a questão da educação. Acreditamos que uma escola tem que trabalhar com a educação. Tanto é que o nosso princípio é a educação, consciência e transformação. Como que você consegue uma transformação? Né? Desenvolvendo a consciência, e para desenvolver a consciência você precisa ensinar, e ensinar bem. E qual é a diferença entre o aluno e o estudante? Como você percebe isso? O estudante é aquele aluno que realmente vem para a escola para aprender, né? A gente trabalha muito essa questão do... para que o pai matricula o filho no colégio? É para estudar apenas ou para aprender? Então eu falo muito isso até mesmo em reunião de pais, falo para os alunos também que a aprendizagem é o papel mais profundo da escola. E como que você aprende? Você aprende fazendo. Então nós trabalhamos muito com aula dada, aula estudada hoje no Colégio Ágape. Nós não trabalhamos para o nosso aluno, para o nosso estudante estudar para a prova. Ele precisa estudar todos os dias. Então, como que funciona isso? Se no período da manhã ele teve aulas de português, matemática, história, geografia e ciências, à tarde ele vai ter lição de português, matemática, história, geografia e ciências. Aquela lição de ciências, ela não deve ser feita quinta-feira que vem, antes da aula. O aluno tem que chegar em casa hoje, reler o conteúdo da aula, retomar aquilo que o professor explicou para fazer novos ganchos de aprendizagem para fazer a lição de casa. Então, nós ensinamos os nossos alunos a estudar todos os dias, não estudar para as provas. Porque assim, se você estuda para a prova, e isso é comprovado cientificamente, né? 10 dias depois, se você tirou 10 numa prova, 10 dias depois você vai tirar 7. 25 dias depois, você vai tirar 5 naquela prova. Então, você não aprendeu aquele conteúdo. Você estudou para a prova. Então, para nós, o estudante precisa estudar para aprender o conteúdo realmente. E a globalização trouxe necessidade de mudanças na forma de pensar a educação? Muito, muito.
Hoje o mundo está muito mais aberto, a questão das mídias, a internet em si, eles têm muita facilidade de acesso ao conteúdo. Aí o que acaba acontecendo? Nessa facilidade de acesso também há um desinteresse conforme a maneira que você apresenta. Então, com a globalização, houve uma necessidade de repensar as estratégias de sala de aula e até mesmo os vínculos afetivos. Hoje o professor não pode ser simplesmente aquele cara que chega em sala de aula, passa o conteúdo, chacoalha, né, e sai da sala de aula. Não, ele precisa manter o vínculo com o aluno precisa, aquilo que nós conversamos no início, o aluno precisa gostar do professor, ele precisa gostar da escola, ele precisa ter um vínculo com a aprendizagem, para querer aprender, porque hoje, se nós pensarmos somente em termos de conteúdo, ele tem isso em todos os locais. Não há necessidade mais do professor simplesmente para passar isso. Então, o professor precisa realmente desenvolver um pensar em cima desses conteúdos. E as instituições de ensino têm se adequado a essas mudanças? Acho que não é uma opção, né? Acho que hoje, se você não se adequar a essas mudanças, você não consegue se manter enquanto instituição de ensino. Você precisa se adequar a essas mudanças. Magna, quais os principais aspectos que devem ser levados em conta pelos pais na hora de fazer a matrícula dos filhos? Eu acredito muito na formação do corpo docente, né? Na integração do corpo docente. Eu acho que a família muitas vezes vem conhecer a escola para conhecer uma questão estrutural. Nós temos uma estrutura maravilhosa enquanto escola, mas esse não é o nosso ponto forte. Nosso ponto forte são as pessoas. É a equipe que trabalha conosco, são os nossos alunos que também fazem parte da nossa equipe. Normalmente os alunos do Ágape costumam matricular e ficar muitos anos conosco, então a gente considera eles fazem parte desta história já, né? Então eu acredito muito que os pais precisam analisar muito bem a equipe, porque é essa pessoa que vai estar com o seu filho o dia todo, todos os dias. E eu gosto de estudar aqui porque é um ambiente muito família. Eu estou aqui desde o pré-2, sempre fui tratada muito bem, fiz muitos amigos. Os professores são super cuidadosos com a gente, se importam com o nosso bem-estar. Eu tenho uma experiência já de 30 e poucos anos de sala de aula, de educação. Também capacitei muitos professores na área de arte. Depois de um certo tempo, já estou aqui há 10 anos, e eu escolhi o Ágape, o Colégio Ágape, como o colégio onde eu ia me estabelecer. Essa minha vontade de continuar lecionando, continuar doutrinando, eu contribuo, eu atuo só aqui. Por que só aqui? Porque aqui, imagino que eu contribuo porque eu consigo fazer com que a arte e a educação aconteça de verdade. A liberdade é um ponto fundamental para poder atuar? Eu acho. O professor precisa de liberdade, mas não é uma liberdade libertina. Isso, não é uma loucura, não é uma coisa largada. O professor precisa de um pouco de autonomia. Ele precisa se sentir livre para chegar nos alunos. Ágape, você sabe que tem muito a ver com amor, né? Vem do grego, aquela coisa toda. E, na verdade, o ágape era uma palavrinha que vinha antes como prezado. Prezado amigo, então, ágape amigo. Então, o ágape nunca foi uma palavra, ele era uma forma de ser mais carinhoso com as pessoas. Eu acho que algumas metodologias são ineficazes para determinadas situações, certo? Se você fizer uma escolha inadequada de uma metodologia, você não pode querer que ela desenvolva um pensamento crítico, que ela desenvolva um aluno com autonomia, que é o que nós buscamos muito isso nos nossos alunos. Então, assim, eu não acredito que seja uma metodologia errada, mas ela é ineficaz em determinados pontos. Hoje, o que nós buscamos com o socio-interacionismo é um aluno com autonomia, um aluno capaz também de buscar o seu próprio conhecimento, um aluno que seja crítico, mas também um aluno que tenha amor em aprender, que ele goste de aprendizagem. A arte já é um problema. Na sociedade que a gente vive, já tem o estereótipo que diz que arte não serve para nada, arte não reprova, de que as famílias estão muito mais preocupadas com a
matemática com o português, com a ciência, mas isso é cultural, né? E eu tenho a obrigação de encantar os meus alunos. Então, as minhas aulas são preparadas para trazê-los para mim e para tentar apaixonar, da mesma forma, a paixão que eu tenho pela arte, eu tento fazer com que eu encante eles também, traga eles, passe para eles a mesma paixão. Então, essa é a forma, eu acho que qualquer professor, milhares de educadores amorosos existem, né, que trazem com esse amor o aluno para si. E eu tento fazer isso e tento conectar sempre. Se eu estou falando de Renascimento, se eu estou falando de um Leonardo da Vinci, eu vou trazer o Leonardo da Vinci para os dias de hoje. Como seria ele hoje, né? Eu faço sempre conexões com músicos, com artistas urbanos, eu sempre trago, então ele não se sente perdido na história, ele se sente sempre acolhido e com exemplos, né? E dentro de um contexto, então a arte não fica perdida. Para finalizar, educar, ensinar é um sacerdócio? Tão difícil porque as pessoas ficam achando aquele papo de é um dom. Eu acho que nada é por acaso, mas eu acho que as pessoas precisam se esforçar para que as coisas aconteçam. Nada acontece, o sucesso não acontece sem trabalho. E se você não trabalha, as coisas não acontecem. Então, essa coisa caiu do céu, é um dom, eu nasci para isso. Às vezes você nasce, às vezes não, né? Às vezes você se cria para isso, né? Obrigado, viu? Obrigadão.